Saudações, amados da Terra. Eu sou Avalon, de Andrômeda. Vemos que os sementes estelares atingiram um ponto onde a compreensão espiritual é abundante. Mas o propósito mais profundo da encarnação ainda pede para ser completado dentro do corpo, dentro dos relacionamentos comuns, na forma como vocês falam. Escolhem, descansam, perdoam, recebem, servem e permanecem conectados com a fonte, enquanto as circunstâncias humanas continuam ao seu redor. A ascensão pede por reunião enquanto vocês ainda estão aqui. O retorno ao lar está ocorrendo através da encarnação, e a missão carregada por cada semente estelar é restaurar uma intimidade tão completa com a fonte que a separação não governe mais a forma como a experiência humana se move através de vocês. Este retorno muda muito mais do que o indivíduo. O amor recebido diretamente da fonte altera a qualidade do que passa de vocês para outra pessoa. E o que alcança essa pessoa pode então seguir adiante através de suas próprias escolhas, palavras, família e encontros. Chamamos isso de efeito cascata do amor e desejamos colocá-lo no centro de nossa comunicação, pois o corredor atual apoia essa incorporação com uma intensidade incomum. A corrente do Portão do Leão permanece tecida nestas semanas de agosto, à medida que o corredor de eclipses conduz a humanidade em direção ao eclipse lunar parcial, de 27 a 28 de agosto, e, em seguida, ao equinócio de setembro. Estes pontos no calendário não precisam de adoração nem de ansiedade sobre uma performance espiritual perfeita. O valor deles está em reunir a atenção, expor material interior inacabado e encorajar o movimento decisivo. Uma semente estelar que utiliza bem esta passagem torna-se menos dependente das condições externas para manter a estabilidade espiritual e mais capaz de retornar diretamente à fonte durante as situações exatas que antes a puxavam para a exaustão, distração, ressentimento, superdoação ou fadiga espiritual. Portanto, avançar significa continuar a reunião, através de uma conversa desconfortável, através da incerteza, quando o corpo pede cuidado, quando velhas reações tentam recuperar a autoridade. A fonte permanece disponível dentro de todas essas experiências, e a ascensão torna-se real à medida que essa disponibilidade é aceita, vivida e carregada para o comportamento humano. Uma pessoa que permanece unida à fonte sob pressão torna-se capaz de oferecer à Terra algo profundamente útil, um amor que sobrevive ao contato com a dificuldade humana comum e ainda chega intacto. Todo buscador espiritual genuíno, toda semente estelar e todo trabalhador da luz carrega a codificação sagrada para buscar a vida espiritual com determinação, pois nada do que é encontrado através das circunstâncias temporárias da encarnação pode substituir a descoberta da comunhão direta com a fonte. Uma pessoa pode construir relacionamentos, criar prosperidade, desenvolver habilidades, buscar um trabalho significativo, criar uma família, viajar e alcançar reconhecimento, mas abaixo de todas essas experiências permanece a razão mais profunda pela qual a alma entrou na forma física. Lembrar de sua origem enquanto ainda está encarnada e trazer essa lembrança para a forma como a existência humana é vivida. Aqueles que começam a vivenciar essa conexão descobrem que as prioridades comuns se reorganizam naturalmente. O tempo passado em meditação, escuta interior, contemplação e comunhão com a fonte para de parecer uma atividade espiritual adicional e passa a ser o relacionamento central a partir do qual tudo o mais recebe direção. Uma maior estabilidade interior começa a influenciar o corpo, a tomada de decisões, a criatividade, os relacionamentos e a capacidade de enfrentar circunstâncias em mudança sem ser governado por elas.
Capacidades que antes pareciam inacessíveis também podem se revelar, porque uma pessoa cada vez mais conectada à sua natureza mais profunda deixa de operar apenas através dos hábitos e limitações herdados da personalidade humana. É por isso que o buscador sincero continua, mesmo depois que os primeiros benefícios da prática espiritual apareceram. O conforto, por si só, não satisfaz a alma que se lembra de que há muito mais a descobrir. O desejo cresce de conhecer a fonte mais intimamente, entender sua própria natureza multidimensional e viver com tal consistência de comunhão que a separação gradualmente perde sua capacidade de determinar o comportamento. Dessa devoção vem também o desejo natural de compartilhar o que foi descoberto. Embora compartilhar não exija convencer outra pessoa a adotar as mesmas crenças. Um amigo pode ser lembrado de sua própria conexão interior através da gentileza. E uma criança pode ser criada sabendo que a sabedoria pode ser buscada dentro, bem como fora de si mesma. A maior oferta que uma pessoa pode fazer a outra é muitas vezes o encorajamento para descobrir seu próprio relacionamento com a fonte, porque esse relacionamento não pode ser retirado pelas circunstâncias e não depende de outro ser humano estar disponível. A comunhão consciente coloca gradualmente o buscador em um relacionamento diferente com a própria existência. Maior harmonia, escolhas mais claras, paz mais profunda, relacionamentos mais saudáveis e um crescente senso de suficiência interior surgem como expressões desse alinhamento. Não porque a devoção espiritual compre recompensas do universo, mas porque a pessoa se torna mais capaz de receber orientação, reconhecer oportunidades, fazer escolhas mais sábias e responder em vez de reagir. O buscador, portanto, torna-se menos preocupado em controlar cada circunstância externa e mais devotado a manter a conexão interior, da qual a próxima resposta apropriada pode emergir. Busquem a fonte até que o relacionamento se torne familiar, até que a conexão espiritual seja levada além da meditação e para dentro da conversa, do trabalho, da família e do serviço. Quanto mais vocês viajam para dentro, mais a fonte se torna disponível através da expressão humana que vocês vieram oferecer. E mais naturalmente, essa expressão contribui para a cascata de amor que agora se move através da humanidade. Muitas ideias sobre a ascensão encorajaram as pessoas a imaginar uma partida eventual, um evento externo dramático, ou uma condição que começa apenas depois que o mundo mudou o suficiente para tornar a paz espiritual fácil. A compreensão andromedana coloca ênfase em outro lugar. O próprio vaso humano é parte da tarefa, e a reunião com a fonte ganha seu maior valor na Terra quando pode permanecer presente através da limitação, emoção, relacionamento, incerteza e escolha. Uma semente estelar completa uma parte essencial da missão ao trazer a lembrança do lar para condições que antes pareciam separadas dele. É por isso que muitos de vocês sentiram uma persistente saudade interior que a realização comum não consegue satisfazer. A dor não pede necessariamente que vocês deixem a terra. Ela pode pedir que tragam a qualidade da qual se lembram para a terra através da pessoa em que se tornaram. A fonte não espera no final da encarnação como uma recompensa distante. Ela pode ser reconhecida enquanto se lava a louça, enquanto se responde a uma mensagem difícil, ou enquanto se caminha por um dia sem nenhum evento espiritual dramático. O corredor atual ajuda porque concentra sua atenção naquilo que ainda interrompe esse reconhecimento. A parte do portão do leão da passagem pode ser abordada como um chamado à coragem para permanecer totalmente encarnado
enquanto se vive a partir da conexão divina. O eclipse lunar que se aproxima pode ser utilizado como um ponto de exposição, onde padrões que dependem de aprovação, culpa ou controle se tornam mais fáceis de ver. E o equinócio oferece uma imagem natural de equilíbrio, vivida através do dar e receber, do movimento e do descanso. Nenhum desses marcadores celestiais realiza o trabalho interior em seu nome. Eles apenas fornecem uma sequência clara, através da qual vocês decidem que tipo de pessoa caminhará além de setembro. A ascensão torna-se, assim, menos abstrata. A remoção gradual de tudo o que repetidamente os convence de que a fonte desapareceu. Cada remoção deixa maior espaço para a comunhão direta, e a comunhão direta muda a conduta. A conduta muda os relacionamentos. Os relacionamentos influenciam outras pessoas, que levam o que receberam para lugares onde vocês talvez nunca entrem. É aqui que a cascata começa, não no espetáculo, mas no contato incorporado. A mudança importante é a continuidade, porque a companhia divina passa a permanecer disponível ao longo de mais tempo do dia, reduzindo a divisão entre a prática espiritual e a participação humana comum. O efeito cascata merece ser entendido claramente, porque muitas sementes estelares ainda medem o serviço pelo quanto realizam pessoalmente, ou quão visivelmente contribuem para o despertar. O amor move-se de forma diferente. Uma pessoa que realmente retornou à fonte pode entrar em uma conversa sem precisar vencer, controlar, resgatar ou impressionar. A pessoa à sua frente experimenta algo diferente nessa troca. Mais espaço para falar, mais dignidade, ou simplesmente a experiência inesperada de ser recebida sem julgamento. Essa segunda pessoa então entra em outra interação carregando uma condição interna ligeiramente diferente. Seu filho recebe uma resposta mais calma. Um estranho recebe uma gentileza que não ocorreria uma hora antes. Ninguém precisa saber onde a sequência começou. O amor moveu-se através do contato humano e multiplicou-se sem que a pessoa original gerenciasse o resultado. Esta é a cascata. O serviço espiritual torna-se especialmente poderoso quando vocês param de exigir a propriedade do resultado. Muitos estão acostumados a pensar que uma missão deve ser grande o suficiente para ser reconhecida, mas a fonte trabalha com precisão surpreendente, através de pequenas trocas repetidas em milhões de vidas. Um único retorno à conexão divina, antes de falar, pode impedir que uma ferida seja passada adiante. E um único ato de perdão pode encerrar um padrão que se moveu através de uma família por décadas. Observamos essas trocas a partir de nossa perspectiva, como mudanças sucessivas nos relacionamentos humanos. Uma resposta influenciando a seguinte: uma pessoa tornando-se capaz de carregar o amor mais longe, porque alguém antes dela o carregou fielmente. As sementes estelares, portanto, servem à humanidade mais profundamente ao se tornarem pontos de transmissão confiáveis para o que recebem da fonte, sem se transformarem em reservatórios que devem suprir a todos a partir de reservas pessoais. A distinção importa muito, porque o antigo modelo de serviço drena o indivíduo, enquanto o modelo de cascata permite que o amor continue se movendo depois que o indivíduo se afasta. Sua responsabilidade é a qualidade do que passa através de vocês. A continuação pertence à fonte e a cada pessoa que escolhe o que fará com o que recebeu. Este corredor de agosto a setembro pode ser usado para estabelecer essa forma de viver mais firmemente, porque várias formas de pressão interior convergem em torno de uma pergunta simples: de onde vocês retiram o que doam? Muitas sementes estelares passaram anos retirando da força da personalidade, da resistência emocional
e do desejo de ajudar. E essas qualidades podem realizar muito, mas nenhuma delas foi projetada para substituir a reposição direta da fonte. A exaustão aparece quando o serviço repetidamente deixa o ser interior com menos do que carregava antes, e o ressentimento aparece quando a doação se desconecta da disposição genuína. Esses sinais merecem respeito, porque expõem onde o serviço espiritual tornou-se silenciosamente um autoabandono. Um princípio simples esclarece isso. Doar a partir da reserva pessoal eventualmente reduz o doador, enquanto doar a partir da comunhão permite que o amor se mova sem exigir que a pessoa se torne vazia. A fonte pode suprir a paciência, a firmeza, a clareza e o cuidado que um encontro requer. Mas o acesso torna-se mais difícil de reconhecer quando uma semente estelar acredita que deve, pessoalmente, fabricar tudo isso. A presente passagem pede que vocês acabem com esse hábito. Antes de entrar em trocas exigentes, lembrem-se de onde a oferta se origina e depois notem se vocês se sentem silenciosamente completos ou interiormente diminuídos. Tais observações revelam se o serviço permaneceu conectado à fonte ou se tornou uma tentativa de ganhar bondade, evitar a rejeição ou provar valor espiritual. Limites saudáveis protegem a continuidade do serviço porque preservam o instrumento humano através do qual o serviço ocorre. Um não amoroso pode participar da cascata tão certamente quanto um sim amoroso. O descanso pode servir à humanidade, porque a pessoa que retorna reabastecida fala de forma diferente, escolhe de forma diferente e carrega maior paciência para o próximo encontro. O corredor torna-se útil quando esses reconhecimentos são postos em prática, não apenas admirados como ideias espirituais. A ascensão pede uma expressão humana sustentável da união divina, e a sustentabilidade faz parte da maturidade espiritual. Os seres humanos influenciam uns aos outros através do tom, da postura, da emoção e de inúmeras pistas sutis, e uma pessoa sensível pode começar a corresponder ao sofrimento de outra antes de decidir conscientemente fazê-lo. O resultado pode ser fadiga repentina, nebulosidade mental ou a estranha experiência de deixar uma interação sentindo-se diferente de si mesmo. A pergunta útil não é quem tirou algo de vocês, mas onde vocês deixaram de permanecer consigo mesmos enquanto tentavam permanecer com eles. Essa mudança remove dramas desnecessários e restaura a autoridade prática. A empatia torna-se mais limpa quando vocês podem testemunhar a dor de outra pessoa sem adotá-la como sua própria condição interna. E a compaixão torna-se mais forte quando não depende de sofrer ao lado da pessoa que está sendo apoiada. Muitos métodos espirituais antigos descrevem formas elaboradas de proteção, mas a habilidade essencial abaixo delas é o discernimento simples. Saibam o que é de vocês, o que pertence a outro e o que pode ser deixado onde se originou. Uma semente estelar fundamentada na fonte pode permanecer aberta sem se tornar porosa a cada demanda emocional. O eclipse lunar que se aproxima pode tornar os emaranhamentos relacionais mais visíveis para quem escolhe usá-lo dessa forma. Notem quais trocas os deixam sentindo-se responsáveis pelo estado interior de outro adulto e onde a culpa substitui o discernimento. Tal reconhecimento não é uma acusação contra vocês. O convite é refinar como o amor se move através de vocês, para que a cascata carregue liberdade e dignidade, junto com a compaixão. O discernimento também protege a intimidade genuína, pois a clara separação entre compaixão e absorção permite que duas pessoas se encontrem como adultos responsáveis, em vez de se tornarem emaranhadas
através do resgate e da dependência. A ansiedade e a tendência de pessoas sensíveis carregarem o sofrimento do mundo, como se a preocupação constante provasse que se importam, exigem a mesma compreensão. As condições externas não precisam se tornar pacíficas antes que a comunhão com a fonte possa se estabilizar. As notícias podem permanecer intensas e os planos podem mudar sem aviso, mas a conexão divina permanece disponível dentro de cada uma dessas condições. Cada retorno a ela remove um pouco da autoridade da crença de que a paz deve ser concedida pelas circunstâncias. Muitos humanos foram treinados para ensaiar resultados negativos, porque a antecipação cria um senso temporário de controle. Uma semente estelar pode chamar isso de discernimento, enquanto gasta horas vivendo mentalmente dentro de eventos que não ocorreram. A fonte oferece uma orientação diferente. Lidem com o que está realmente diante de vocês. Recebam orientação para a próxima escolha real e permitam que o amanhã revele as informações que pertencem ao amanhã. Isso é especialmente importante dentro de um corredor de eclipse, porque eventos celestiais tornam-se facilmente ímãs para previsões, alarmes e urgência espiritual. Pedimos que usem o corredor sem se renderem a ele. Nenhum eclipse possui seu destino e nenhuma data substitui o discernimento. Nenhum evento externo possui maior acesso à fonte do que o acesso já presente dentro de vocês. Isso restaura a calma, sem exigir a negação de problemas genuínos. A ação prática ainda pode ocorrer onde é necessária, mas começa a partir da conexão em vez do pânico e carrega uma qualidade diferente para outras pessoas. Uma pessoa regulada pode reduzir a escalada dentro de uma família. Retornar à fonte, portanto, serve tanto ao indivíduo quanto às pessoas que compartilham seu ambiente. A comunhão direta com a fonte cresce através da familiaridade, e essa familiaridade pode ser estabelecida sem transformar a conexão espiritual em outra performance exigente. Muitas sementes estelares coletaram métodos, orações e sistemas, mas a reunião mais profunda pode começar com algo muito mais simples: o reconhecimento sincero de que a presença divina já está aqui dentro do ser vivo. Algumas respirações silenciosas podem ajudar o corpo a se acalmar o suficiente para percebê-la. Uma frase silenciosa como "Fonte, eu retorno a ti", pode reunir a mente de muitas direções em uma só. Depois disso, permitam que o contato se torne pessoal. Alguns experimentam calor, outros um silenciamento do pensamento, e alguns não notam nada de dramático, mas descobrem mais tarde que uma resposta chega com clareza incomum. A forma importa menos do que o relacionamento sendo cultivado. A comunhão fortalece-se à medida que a fonte é incluída na atividade comum, em vez de reservada apenas para sessões espirituais formais. Falem interiormente enquanto dirigem. Pausem antes de responder a uma pessoa difícil. Tragam a fonte para a alegria, não apenas para a crise, e para o corpo exatamente como ele é, sem esperar tornar-se espiritualmente perfeito antes de se sentir digno de proximidade. Isso cria um relacionamento vivido, no qual a orientação se torna mais fácil de distinguir da compulsão. A orientação divina tende a esclarecer sem humilhar, direcionar sem coagir, corrigir sem destruir a dignidade. A mente ansiosa muitas vezes grita e insiste que a catástrofe segue uma escolha errada. A fonte pode ser firme, mas a firmeza carrega estabilidade. Com o tempo, a diferença torna-se familiar, e a semente estelar confia menos na constante confirmação externa, tornando-se mais capaz de receber ensinamentos de dentro. Isso não torna professores ou comunidades espirituais desnecessários. Seu papel adequado torna-se de apoio,
e não substitutivo. Toda mensagem nossa deve retornar vocês à fonte dentro de vocês mesmos. Uma cascata construída sobre a dependência termina quando o professor vai embora. Uma cascata construída sobre a reunião interior continua, porque cada pessoa ganha acesso à mesma origem inesgotável. O perdão torna-se especialmente importante nesta conjuntura, entendido como a decisão de parar de permitir que uma velha mágoa permaneça como o centro organizador da identidade presente. A memória não recebe mais autoridade para direcionar cada novo relacionamento. Muitas sementes estelares carregam a velha culpa de forma semelhante. Um erro torna-se uma sentença privada, repetida por anos, e a pessoa tenta compensar através de serviço excessivo, perfeccionismo ou autonegação. Tal compensação pode parecer espiritual, enquanto silenciosamente impede a aceitação direta do amor divino. A fonte não precisa que vocês comprem a reunião através do sofrimento. O auto-perdão permite que a responsabilidade e o amor existam juntos. Reconheçam o que precisa de reconhecimento. Reparem o que pode ser razoavelmente reparado. E permitam que a identidade construída em torno da condenação se afrouxe. O mesmo princípio se aplica a velhos laços nos quais a atenção permanece ligada a outra pessoa através da raiva, da saudade ou da esperança de que uma conversa final complete o que ficou incompleto. A conclusão pode ocorrer sem que a outra pessoa participe. Soltem o papel que continuam desempenhando na velha história. Devolvam a responsabilidade pelas escolhas deles a eles e tragam sua própria capacidade de amor e presença de volta para o corpo que está vivendo hoje. O eclipse que se aproxima oferece um ponto útil para isso, pois há muito é tratado pelas tradições espirituais como marcador de revisão e liberação. E vocês podem usar o simbolismo sem dar a ele poder sobre vocês. Perguntem o que não merece mais residência dentro do seu mundo interior e qual laço pode agora mudar de forma. Até o equinócio, busquem um equilíbrio mais limpo entre a lembrança e a participação presente. Uma semente estelar menos governada por velhas mágoas carrega menos demandas ocultas para novos encontros, e esses encontros tornam-se mais espaçosos. Mais uma vez, a cascata continua. O perdão de uma pessoa pode impedir que uma velha ferida seja entregue a alguém que nunca a causou. Sua autoridade interior agora começará a amadurecer ao lado do perdão, como resultado de retornar à fonte. Porque isso muda como vocês se relacionam com cada voz externa, incluindo a nossa. Não buscamos dependência espiritual de vocês. A companhia andromedana serve melhor quando os ajuda a reconhecer seu próprio relacionamento direto com a fonte e sua própria responsabilidade pelas escolhas que se seguem. Guias, professores e comunidades podem oferecer perspectivas valiosas, mas nenhuma fonte externa deve substituir a faculdade interior que sabe se algo produz clareza e responsabilidade fundamentada dentro de vocês. Isso é particularmente relevante durante um corredor no qual muitas previsões, avisos e alegações competem por atenção. A quantidade de informação espiritual pode se tornar uma forma de ruído quando deixa o buscador menos conectado a si mesmo após consumi-la. Façam uma pergunta simples sobre o que recebem. Isso aprofunda o contato direto com a fonte? Ou me torna cada vez mais dependente da próxima atualização? Material que repetidamente produz agitação ou desamparo pode merecer distância, mesmo quando parece interessante. A maturidade espiritual inclui a capacidade de deixar uma mensagem inacabada, discordar de um professor respeitado
e permitir que o mistério permaneça mistério enquanto ainda se vive bem. Seus aliados andromedanos podem apoiar essa maturidade sem decidir por vocês. Convoquem-nos para a estabilidade e ajuda no retorno à fonte. Então, permaneçam atentos à resposta que emerge dentro de seu próprio ser. Algumas respostas virão através da intuição silenciosa, e outras exigirão paciência porque a clareza ainda não amadureceu. Nada disso indica abandono. Uma semente estelar que confia na comunhão direta torna-se muito mais difícil de manipular através da urgência ou da lisonja. Essa pessoa interage com os outros a partir de maior liberdade, e a própria liberdade entra na cascata como uma qualidade que pode ser passada adiante. A autoridade madura também aceita a correção, porque a comunhão direta nunca exige fingir saber o que ainda não se tornou claro. O corpo merece igual inclusão. Muitas sementes estelares o trataram como um inconveniente, algo que deve simplesmente suportar enquanto o trabalho espiritual recebe a maior atenção. Convidamos a um relacionamento mais respeitoso. O corpo é onde o amor se torna comportamento, onde a compaixão ganha voz, o perdão muda a respiração, e a fonte ganha expressão através de uma presença que pode ser tocada e encontrada por outros. A exaustão importa, o sono importa, o descanso importa, e o prazer que deixa vocês claros e presentes importa. Nada disso precisa se tornar outro programa rígido. Escutem atentamente o suficiente para notar o que ajuda o corpo a ficar mais disponível para a comunhão, e o que repetidamente o deixa superestimulado ou disperso. Muitos ensinamentos falam extensivamente sobre proteger e limpar o eu sutil, mas uma grande parte do esgotamento espiritual pode ser melhorada respeitando a capacidade humana comum. Deixem a reunião mais cedo, reduzam a informação consumida e durmam após o serviço exigente. Abram mão de transformar a alegria em uma recompensa que deve ser merecida. Criem algo, porque a criação restaura a vivacidade. Sintam-se fora, porque o sistema nervoso reconhece a estabilidade do mundo natural. A sensibilidade espiritual torna-se mais saudável quando o organismo físico é tratado como um parceiro. A alegria merece ênfase particular, porque solta a identidade da luta espiritual. Algumas sementes estelares tornaram-se tão sérias sobre o serviço planetário que carregam a missão como um fardo permanente, mas a fonte não se torna mais disponível através da miséria. O deleite genuíno pode restaurar a receptividade rapidamente, porque a pessoa para de se defender contra a experiência e volta a participar. Uma pessoa alegre muitas vezes dá permissão para que outros se suavizem, brinquem e se lembrem da bondade. Essa permissão também faz cascata. A ascensão inclui a recuperação de um ser humano que pode carregar a devoção e ainda desfrutar de estar vivo na Terra. Cuidar do vaso também evita que a interpretação espiritual substitua o cuidado prático, permitindo que o suporte médico, psicológico e cotidiano seja usado sabiamente sempre que pertencer. À medida que o eclipse lunar parcial se aproxima, em 27 a 28 de agosto, usem a passagem restante de agosto para notar o que se torna mais difícil de ignorar, especialmente nos relacionamentos, nas obrigações e nas formas como buscam aprovação. Nenhuma previsão é necessária. Vocês já conhecem muitos dos lugares que precisam de atenção, porque as mesmas situações continuam produzindo a mesma resposta interna. A repetição é informação. Uma conversa que repetidamente deixa ressentimento ou um relacionamento que exige que vocês se tornem menores para manter a paz. Essas experiências recorrentes mostram onde a reunião com a fonte
ainda precisa entrar no comportamento prático. O eclipse pode se tornar um ponto escolhido de honestidade consigo mesmos. Nomeiem o que está acontecendo sem dramatizá-lo. Decidam qual mudança pertence a vocês. Façam o telefonema, peçam desculpas, criem o limite, ou simplesmente parem de ensaiar uma identidade que já expirou. Então levem o trabalho em direção ao equinócio de setembro, que chega 23 de setembro, caindo em 22 de setembro para muitos nas Américas. O equilíbrio torna-se um tema útil aqui, porque muitas sementes estelares dominaram o dar muito melhor do que o receber. Alguns enviam compaixão a todos, exceto a si mesmos, e outros trabalham incansavelmente por uma causa espiritual, enquanto negligenciam a companhia comum. O equinócio convida a uma correção em como a contribuição e a receptividade coexistem. Recebam apoio sem imediatamente retribuí-lo. Permitam que outra pessoa cuide de vocês. Aceitem que a fonte pode alcançá-los através de mãos humanas, bem como da comunhão interior. A cascata torna-se mais forte quando o amor é recebido de forma limpa, porque uma pessoa que pode receber sem culpa não precisa mais forçar a doação como prova de valor. É assim que um corredor celestial se torna útil em termos cotidianos. Marca um período durante o qual decisões claras podem ser tomadas e levadas adiante para uma forma de viver mais equilibrada. O efeito humano maior desse trabalho não exige exagero místico para ser imenso. Toda a sociedade é construída através de interações repetidas, suposições repetidas e decisões repetidas sobre quem merece dignidade. Mudem o suficiente dessas interações e a cultura muda. Um pai que acaba com a vergonha herdada muda a atmosfera em que um filho forma a identidade. E um estranho que escolhe a paciência em uma troca pública tensa interrompe a escalada. Nenhuma dessas ações precisa de um rótulo espiritual, e essa ausência as torna mais transferíveis, porque o receptor não precisa compartilhar sua cosmologia para receber o amor carregado no comportamento. Esta é uma razão pela qual o modelo de cascata difere do desejo de despertar a todos através da explicação. A incorporação alcança as pessoas antes que o acordo seja necessário. Alguns nunca usarão a palavra ascensão, mas ainda assim podem se tornar mais gentis, porque a gentileza os encontrou no momento correto. Alguns nunca se identificarão como sementes estelares, mas podem parar de passar a dor adiante porque alguém lhes mostrou outra maneira de responder. A fonte não requer marca. O amor não precisa de crédito. A missão, portanto, torna-se mais humilde e mais poderosa. Seu trabalho não é se tornar o centro do despertar de outras pessoas, mas tornar-se tão profundamente reunido com a fonte que o que os deixa carrega mais paciência, integridade e respeito. Então permitam que outras pessoas permaneçam responsáveis pelo que fazem a seguir. Uma cascata não pode ser controlada depois que começa, e esta é parte de sua sabedoria. O amor passa através da liberdade. Cada pessoa torna-se um novo ponto de decisão. O serviço, portanto, pode aparecer através da paternidade, da liderança ética, da arte ou da recuperação silenciosa, sem nenhuma expressão única, mantendo maior classificação espiritual por padrão. Avançar em direção à ascensão. Nossa mensagem hoje não carrega instrução para se esforçar, apressar ou provar que vocês são espiritualmente avançados. Avançar significa permanecer comprometido com o retorno. A separação pode reaparecer através da raiva, do luto ou do simples esquecimento, e cada aparência oferece outra oportunidade de voltar sem se condenar por ter se desviado. Muitos buscadores perdem tempo desnecessário
julgando o fato de terem se tornado desconectados. A fonte não se moveu, e o retorno pode começar assim que a desconexão é reconhecida. Essa gentileza impede que o caminho da ascensão se torne outro sistema de perfeccionismo. O ser humano continuará a ter preferências, emoções e períodos de incerteza. A maturidade espiritual é visível na rapidez com que essas experiências podem ser incluídas dentro da comunhão sem se tornarem evidência de fracasso. Um dia difícil não apaga anos de crescimento, e precisar de ajuda não enfraquece a missão. A instrução é simplesmente continuar se movendo em direção à reunião, repetidas vezes, enquanto cada retorno se torna mais honesto e mais incorporado. Com o tempo, a distância entre a consciência espiritual e o comportamento comum diminui. A oração e a fala começam a concordar. A compaixão e os limites começam a concordar. O serviço e o autorrespeito começam a concordar. Esse acordo crescente é uma das expressões mais claras da ascensão, porque menos da pessoa é dividida em papéis opostos. A semente estelar não precisa mais de uma identidade para espaços espirituais e outra para pressões humanas diárias. A fonte acompanha ambos. A cascata, então, se torna mais confiável, porque a qualidade oferecida aos outros não depende inteiramente de condições perfeitas. O amor pode permanecer disponível durante o inconveniente. A paciência pode permanecer disponível durante a incerteza. O corredor atual apoia essas integrações, trazendo contrastes inacabados para a vista, e cada contraste resolvido através da fonte dá à próxima pessoa que vocês encontram uma versão mais integrada de vocês para encontrar. A medida mais profunda torna-se a consistência entre os contextos, porque a reunião que sobrevive à pressão comum viaja mais longe através dos relacionamentos humanos do que uma experiência espiritual intensa que desaparece assim que a dificuldade retorna. Amados, a passagem em direção ao equinócio pode se tornar um período decisivo se vocês entenderem o que está sendo decidido. A decisão não é se vocês são dignos da ascensão. O valor nunca foi o problema. A decisão diz respeito a quão completamente vocês estão dispostos a viver a partir da reunião enquanto a encarnação continua. Muitos de vocês já conhecem a fonte na meditação, na canalização ou durante experiências espirituais poderosas. O próximo estágio pergunta se a fonte pode ser reconhecida enquanto alguém os entende mal, enquanto os planos mudam, enquanto um ente querido está lutando, enquanto um limite deve ser falado, enquanto o futuro permanece incerto. É aqui que a incorporação se aprofunda. A corrente do portão do leão, o eclipse lunar que se aproxima e o próximo equinócio servem como 3 pontos dentro de uma passagem presente. Coragem para permanecer encarnado, honestidade sobre o que ainda interrompe a comunhão e equilíbrio entre o que vocês doam e o que permitem que vocês mesmos recebam. Usem esses pontos como suportes. Então, continuem depois que o calendário seguir em frente. Um corredor é valioso apenas se a pessoa que sai dele vive de forma diferente. Levem adiante um padrão espiritual mais simples. Essa escolha me traz mais perto da fonte? Esse relacionamento permite honestidade e dignidade? Essa reação pertence à pessoa em que estou me tornando? Ou a uma velha ferida pedindo liberação? Perguntas como essas trazem a ascensão para decisões onde ela pode realmente tomar forma. Cada resposta alinhada fortalece a pessoa que encontrará o próximo ser humano, e cada encontro se torna outro lugar onde a cascata pode continuar. A humanidade não precisa que cada semente estelar realize a mesma missão. Beneficia-se quando cada semente estelar retorna à mesma origem
e permite que ela se expresse através de circunstâncias humanas distintas. Encerramos, retornando vocês à compreensão mais simples carregada através de todas essas palavras. O lar é a fonte, e o grande trabalho da semente estelar é descobrir esse lar sem abandonar a terra para encontrá-lo. Tragam o lar para o corpo, para a fala, para o serviço, para o descanso, para o perdão e para a forma como recebem amor de outra pessoa. Tragam o lar para as escolhas feitas durante a passagem restante de agosto e levem essa reunião em direção ao equinócio. Então, além dele, até que a conexão espiritual não pertença mais apenas a configurações especiais, mas se torne a companhia subjacente da existência humana. A partir daí, o efeito cascata do amor cuida de muito do que a personalidade tentou gerenciar. Uma pessoa recebe da fonte e encontra outra de forma diferente. Essa pessoa carrega uma porção adiante. Outro padrão antigo falha em se repetir. Outra criança é falada com dignidade. Outro argumento termina sem crueldade. Outra pessoa ferida perdoa sem reabrir a porta para o dano. Essas mudanças podem parecer pequenas quando vistas separadamente, mas juntas descrevem como uma civilização aprende uma maneira diferente de ser humana. Avancem em direção à ascensão com essa compreensão. Continuem sem forçar, sem fazer da exaustão um distintivo de devoção, através do corredor com olhos claros e um espírito disposto. O eclipse lunar que se aproxima, de 27 a 28 de agosto, pode marcar uma liberação escolhida. O equinócio de setembro pode marcar um equilíbrio escolhido. A fonte permanece a constante através de ambos. E o amor que vocês permitem que se mova através de vocês pode continuar muito além de ambas as datas, através de pessoas que vocês talvez nunca conheçam. Nós, os andromedanos, permanecemos ao lado da humanidade em profunda companhia, e eu, Avalon, junto-me a este abraço coletivo com estabilidade e afeição por cada semente estelar que carregou a memória do lar para uma encarnação humana exigente. Continuem retornando, continuem incorporando, continuem permitindo que o amor siga adiante. A missão está viva, onde quer que um ser humano se lembre da fonte e permita que o próximo ser humano receba o benefício dessa lembrança. Avancem, amados, e permitam que a ascensão se torne algo que a Terra possa vivenciar através da forma como vocês vivem. Nenhuma plateia é necessária para este trabalho. A fonte pode se mover através de uma cozinha, um local de trabalho, um quarto de hospital, uma conversa familiar ou um ato silencioso de restrição com a mesma relevância sagrada.